Então, pessoal, voltando aqui, parte 2 aqui da nossa aula, né? Analisando a Constituição de 37, e vamos analisar especificamente o poder legislativo. Como é que foi esse poder, como é que ele foi estipulado. Vamos lá. Poder legislativo. Então, o poder legislativo ele era exercido pelo Parlamento Nacional. O que mudou aqui? Parlamento Nacional, né? Então, deixou de... Não é Congresso Nacional aqui, viu? Aqui na Constituição de 37 tem um nome próprio. Parlamento Nacional. Que era composto. Poder Legislativo. Composto. Sim. Poder Legislativo exercido por quem? Pelo Parlamento Nacional, mas não era sozinho. Era com a colaboração, pessoal. Tinha a colaboração. Colaboração de quem? Do Conselho da Economia Nacional. Foi criado esse órgão, certo? Conselho da Economia Nacional e o presidente da República. Certo? Presidente da República. E o presidente da República. Ficou feio. República. Certo? Então pronto. O poder legislativo exercido por quem? Pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e o presidente da República. E como se dava as casas do Poder Legislativo? Que hoje nós temos Senado Federal, Câmara Federal, né? Mas, que é a Câmara dos Deputados, sim. Então, nós tínhamos a composição aqui do Poder Legislativo aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui, para não confundir. Pronto, deixa eu ver aqui. Poder Legislativo aqui, pessoal, era Câmara dos Deputados e Conselho Federal. Certo? Câmara dos Deputados e Conselho Federal. Ou seja, o Senado Federal, tá aqui, extenso, Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados e Conselho Federal. Ou seja, o Senado Federal, durante o Estado Novo, ele deixou de existir. Simplesmente deixou de existir. Mudou a nomenclatura. Aqui, ó. A Câmara Federal aqui, pessoal, a Câmara Federal, a Câmara Federal, ela representava o quê? Ela era formada por representação do povo, representantes do povo, certo? Representação do povo. O sufrágio aqui, o voto aqui, o sufrágio, né, que é essa manifestação popular do voto, o sufrágio aqui, que é / voto, era o quê? Ele era indireto, viu, pessoal? Indireto.
Sufrágio indireto. Aí diz assim, mas Barbosa, foi fechado? Foi fechado. As casas legislativas foram fechadas. Mas existia essa previsão na Constituição. Se tivesse havido uma eleição, né, teria que ser feito dessa forma aqui, ó. Só que não houve. Antes de acontecer a eleição, teve o afastamento de Getúlio. E a duração do mandato aqui, pessoal, na Câmara dos Deputados era o quê? 4 anos. Viu? Eram 4 anos. O Conselho Federal, pessoal, Conselho Federal, que era como se fosse o Senado Federal, ele representava o quê? Ele representava os estados, ó. Representava os estados membros. Como o Senado representa os estados membros hoje. Representava os estados membros. Só que tinha um aperitivo aí. 10 membros do Conselho Federal, 10 conselheiros, era o quê? Eles eram nomeados. Nomeados por quê? Pelo presidente. Vejam a força do presidente da República durante o Estado Novo. 10 membros, 10 conselheiros aqui do Conselho Federal, instituição que havia substituído o Congresso, o Senado Federal, 10 membros eram indicados pelo presidente da República. E aqui, o mandato era de 6 anos. O mandato aqui era de 6 anos. 6 anos. Certo? Aí, o próprio Pedro Enzo faz a seguinte observação aqui no livro. Que o quê? Que nunca chegou a se ter eleições. Por quê? Porque as casas legislativas, como eu falei, foram dissolvidas com a implantação do Estado Novo. Vamos lá. Pronto. Com a dissolução, né, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, o que vai acontecer? Havia previsão que enquanto não fosse reunido, não se estabelecesse novamente o parlamento, o presidente da República, ele poderia, através de decreto-leis, legislar sobre todos os assuntos da competência da União. Na prática é o quê? É o presidente da República, no caso Getúlio Vargas, tendo a competência para legislar. Uma só pessoa, né? Sendo poder executivo, sendo poder legislativo. E influenciando fortemente o poder judiciário. Certo? E o que acontece? Como eu disse novamente, na prática, o poder legislativo, depois que foi dissolvido no Estado Novo, nunca mais voltou a se instalar. E Getúlio passou a governar o país através dos decretos-leis. Certo? Como nós vamos ter, em 67, o país sendo gerido por atos institucionais. Aqui nós temos decreto-lei, lá nós vamos ter atos institucionais e atos complementares. Poder executivo, que nem eu já disse, né? Exercido pelo presidente da República, é a autoridade suprema do Estado, como estava previsto na Constituição. Ele tinha o presidente da República, né? Aqui, poder legislativo. Poder executivo.
ele tinha o quê? Quais eram as atribuições dele? Ele tinha a atribuição de coordenar os órgãos. Isso aqui está no texto da Constituição. Coordenar os órgãos representativos. Representativo de quê? De grau superior. De grau superior. De grau superior. De grau superior. Ele também tinha a atribuição, Poder Executivo, de dirigir a política interna e internacional. Certo? A política interna e internacional. E ele promovia e orientava a política legislativa. Legislativo. Aqui na prática, ele mais promovia, né, pessoal? Como eu já falei, pelos decretos-leis. E ele também superintendia a administração pública. Certo? Isso aqui é as funções do Poder Executivo na Constituição de 87, a Constituição do Estado Novo. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar agora o Poder Judiciário. Como é que era a formação? Poder Judiciário esvaziado, né? Como eu já falei. Sem autonomia. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Vamos aos órgãos. STF, que é o órgão de cúpula, STF, Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, juízes e tribunais. Tribunais dos estados. Aqui a Justiça Estadual tendo previsão na Constituição. Mas na prática, sim, dos estados, DF, certo? E territórios. Então, e territórios. Territórios. Pronto. Então tinha juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Tinha
juízes e tribunais o quê? Tribunais militares. Se o governo era militarizado, tinha que ter, né? Juízes e tribunais militares. Aí, pessoal, aqui, uma coisa que chama bastante atenção nessa parte aqui é o quê? É que Vargas, em 34, constitucionalizou a justiça eleitoral e aqui ele deixa de fora. A justiça eleitoral deixa de existir. Então, ponto. Justiça eleitoral, Constituição de 34. Na Constituição de 37, a justiça eleitoral deixou de existir. Ela foi extinta. Assim como os partidos políticos, né, que eu já falei, os partidos políticos também deixaram de existir. E aqui, ó, a maior expressão do esvaziamento, certo? Do Poder Judiciário, nós vamos ter nessa passagem aqui, ó. Que se o Judiciário decretasse uma lei inconstitucional, mas o presidente da República entendesse que aquela lei era favorável ao bem-estar do povo, ao interesse nacional de grande monta, de grande importância, ele poderia submeter aquela decisão do Judiciário ao Congresso Nacional, ao Parlamento, quer dizer, não tinha Congresso Nacional, ao Parlamento Nacional. E se o Parlamento confirmasse, aprovasse o afastamento daquela decisão judicial por 2/3 de voto, por 2/3 de votos, o que ia ocorrer? Aquela decisão judicial ia ficar sem efeito, certo? Então, imagine a intromissão do Poder Executivo no Poder Judiciário com uma ferramenta dessa. A decisão, claro que formalmente na lei, tem que preencher esse requisito, né? Tem que ser importante para o bem-estar do povo ou um interesse nacional de grande monta, de grande importância. Mas na prática a gente sabe que a política funciona de outra forma. Na prática é o quê? Desagradou o presidente, submete ao Parlamento Nacional, se for aprovado por 2/3, está afastado da decisão judicial. Isso era a demonstração e a comprovação do esvaziamento do Poder Judiciário. Outra demonstração de força do Poder Executivo e submissão do Poder Judiciário era o quê? Era que os atos praticados durante o estado de emergência estado de emergência, faltou R aqui, emergência, ou durante o estado de guerra, o que ia acontecer? Durante o estado de guerra, também não poderia ser submetido ao Congresso, não poderia ser submetido à análise do Poder Judiciário. Na Declaração de Direito, pessoal, o mandado de segurança e a ação popular, que nós estávamos analisando o Poder Judiciário, né? Aqui vamos falar de declaração dos direitos das pessoas, dos indivíduos, do cidadão brasileiro. Declaração de direito. Declaração de direitos.
mandado de segurança e ação popular deixou de existir, viu? E a ação popular. Essas duas ferramentas importantíssimas para o cidadão participar da vida do Estado e garantir seus direitos foram extintos. Também não se tratou do princípio da irretroatividade das leis e da reserva legal, ou seja, é um ordenamento jurídico com bastante segurança jurídica. Sim, como eu já falei, o direito de pensamento, através da censura prévia, ele também teve foi restringido, teve essa degradação, certo? Poderia ser controlado através da censura prévia, programa de televisão, cinema, teatro. E o mais grave, pessoal, o mais grave que eu considero, aqui na Declaração de Direitos, sabe o que é, pessoal? São as penas, certo? As penas que foram trazidas pela Constituição de 37. Pena de morte. E a pena de morte aqui não é só em caso de guerra declarada, para o militar que está, no momento de guerra e se torna, um traidor, se nega a combater, sai do campo de batalha lá. Não é só isso não, são determinados crimes. Por exemplo, crimes políticos, pena de morte para crimes políticos. Tem alguém que defende ainda hoje, né? Crimes políticos, que os políticos puderam ser executados, por em 37 o seu sonho era realizado. Homicídio cometido por quê? Por motivo fútil, com perversidade, certo? E com perversidade. Então, essas execuções aí das facções criminosas, se fosse naquela época, aqui ó, pena de morte por motivo fútil e com perversidade. Na prova, caiu isso daí para lembra das facções criminosas, que se fosse naquela época não estaria desse jeito, certo? Então é só para ilustrar, pessoal. Então a pena de morte também era aplicada nesses casos de homicídio. Outra medida, pessoal, também trazido, é que o governo, ele poderia reformar ou poderia aposentar os funcionários públicos, certo? De acordo com o seu interesse, de acordo com a sua visão. Então, se ele achasse que a aposentadoria ou a reforma daquele determinado servidor público era interessante para o seu governo, ele poderia aposentar ou reformar. Assim, durante todo o Estado Novo foi decretado o estado de emergência. Então, se durante todo o Estado Novo foi decretado o estado de emergência, o que acontece? Nenhum ato praticado por governo baseado naquele estado de emergência poderia ser analisado pelo Poder Judiciário. E o estado de emergência é um estado de crise, que ele vai trazer o quê? Perca de direitos individuais pela população, certo? Outra coisa que não existiu, a greve e o lockout. A greve é exercida pelos trabalhadores, o lockout é exercido pelo patrão. O patrão fecha a empresa, e não deixa o funcionário entrar. Então, esses dois institutos, eles foram proibidos. Eram declarados o quê?
recursos nocivos ao trabalho e ao capital, e incompatível com o interesse da nação naquele momento, certo? Então, vocês estão vendo aí o nível de intromissão que o Estado de 37 trouxe. Outra coisa também, pessoal, era que foi dado permissão, certo? Em 42, numa lei de 42, uma nova lei de 42, que o próprio presidente poderia decretar o estado de guerra, certo? Seria o quê? Isso significaria o quê? Mais restrição de direitos fundamentais, certo? E que os crimes cometidos contra estrutura de instituições, contra segurança do Estado e contra a segurança dos cidadãos, poderia o quê? Essas pessoas poderiam ser julgadas pela justiça militar. Você sabe que na normalidade, o civil, ele é julgado por quem? Ele é julgado pela uma justiça civil, a justiça militar para os militares. Mas não, nessa época, com essa reforma, teve essa previsão da justiça militar ou o Tribunal de Segurança Nacional julgar um civil no caso de cometesse aqueles crimes. Repetindo, quais eram os crimes? Crime contra as instituições, crime contra a segurança do Estado e contra a segurança dos cidadãos, certo? Outro fenômeno bem comum foi o quê? Foi a tortura, certo? A tortura foi uma ferramenta muito utilizada contra os inimigos do Estado. E a manifestação maior, né, da aplicação deste instituto é a captura e a entrega de Olga Benário, né? Olga Benário, que era mulher de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, lá desde da coluna Prestes, intentona comunista, ainda estava na ativa, e a sua esposa que veio dar suporte a ele aqui no Brasil, amando, né, do comunismo mesmo, internacional, ela foi capturada e entregue. E ela foi assassinada nos campos de concentração na Alemanha. Mesmo grávida, teve um clamor, né, de todos os países pedindo ao Brasil e ao governo Getúlio Vargas que não entregasse ela para a Alemanha, para os nazistas, mas ela foi entregue. E voltando aqui um pouco para a economia, pessoal, nós tivemos nesse período também a nacionalização da economia. Como é a nacionalização da economia? É o país estipulando, criando as suas próprias fábricas, certo? Suas fábricas de caráter nacional, certo? Então, nesse período, nós vamos ter aqui, o Estado preocupado com o controle da mineração, do aço, do petróleo, tanto é que foi criado as estatais, certo? Aqui eu vou citar aqui algumas estatais que foram criadas nesse período, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Nacional de Alcalis. A Vale do Rio Doce é mineração, a Companhia Nacional de Alcalis é uma indústria química, na área de sal, iodo. E nós temos a Fábrica Nacional de Motores, também criada em 1943, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Isso são o quê? São indústrias nacionais, né, que foram criadas visando essa nacionalização da economia e que o Brasil não tivesse tanta dependência dos outros países. No campo trabalhista, né, eu já falei, certo? Eu já falei a questão aí dos avanços, né, com a consolidação da lei do trabalho e o reconhecimento do direito dos trabalhadores. Pessoal, sobre a Constituição de 37 é isso aqui. Na próxima aula nós vamos entrar na Constituição de 1946. A gente vai ver ali a queda do governo de Getúlio Vargas e iniciar a análise da Constituição de 46 com a subida ao governo do Eurico Gaspar Dutra, o antigo ministro da Guerra de Getúlio. Beleza? Valeu, pessoal!